amigos orquidófilos, sejam todos muito bem-vindos a Cultivando Orquídeas em Minutos. A planta que eu selecionei para a gente falar hoje é a Zygopetalum titanic. Se você ainda não conhece essa planta, fica comigo até o final desse vídeo. Muito bem, vamos começar a falar um pouquinho desta maravilha que está aqui sobre a minha mesa. Enquanto eu vou mostrando imagens para vocês, eu vou contando um pouquinho do ano onde ela foi registrada. Se trata de um híbrido. A Zygopetalum titanic, ela é um híbrido entre duas espécies, Zygopetalum John Banks e também a Zygopetalum Biddy White. É um híbrido que foi registrado no ano de 1986 por Adelaide. Muito bem, para a gente começar a falar um pouquinho dessa planta aqui, se trata de um híbrido, né? A Zygopetalum titanic é um híbrido entre duas plantas, a Zygopetalum Biddy White e também a Zygopetalum John Banks. John Banks seria o pai dessa planta e a Biddy White seria a mãe, né? A que recebeu as políneas, se tornando mãe dessa planta. Um híbrido maravilhoso, eu vou mostrando imagens e a gente vai batendo esse papo aí. É uma planta que tem um crescimento muito vistoso, né? Tem algumas coisas também que eu quero deixar claro para você, enquanto eu vou mostrando as imagens, que as folhas dessa planta, elas tendem a ser um pouco pintadas, né? Ela é uma característica, inclusive, dessa planta. Ela acaba caducando a sua parte traseira, conforme as brotações da frente vai vindo, ela vai soltando essas folhas, né? Não é que ela não é como, por exemplo, uma Catasetum, tá, gente? Mas, de um modo geral, sim, ela acaba soltando essas folhas vão amarelando, vão pintando, vão caindo. É uma característica desta Zygopetalum. A sua floração, ela ocorre normalmente no período aí de outono e inverno, possuindo um perfume incrível. Vale muito a pena o perfume dessa planta, né? O cultivo dela. As suas florações, elas podem ser pode trazer bastante flores para você. Isso vai depender, claro, né, do teu vaso, de como está o cultivo dela. A gente vai falar sobre o cultivo e a sua floração, né, as suas flores. Ela possui um labelo grande, um labelo que possui cerca de quase 2 centímetros. A planta como um todo, ela fica entre 6 e 7 centímetros o tamanho da sua floração. Possuindo hastes longas, ela chega a trazer cerca de 6, 7 flores numa única haste floral. A Zygopetalum é conhecida por muitos por ser uma planta terrestre. Eu quero dizer para vocês que no cultivo que eu faço aqui, a gente vai falar um pouquinho do substrato, das regas e de tudo mais. Eu não considero que você deva colocar essa planta sobre terra, mesmo ela sendo considerada por muitos uma planta terrestre. Para começar a falar disso, eu vou mostrar que nesse vaso que ela está aqui, ela está numa composição de casca de pinos, carvão, um pouquinho de esfagno. O esfagno vai ser muito interessante porque é uma exigência dessa planta também em um local mais úmido. Lembre-se de quando você for fazer o plantio da sua planta, dê preferências para a Zygopetalum de você colocar ela em vasos plásticos com um pouco mais de esfagno, e o local deve ser um local mais apropriado, onde segure umidade. Se você não tiver essa possibilidade, eu sempre aconselho que você coloque samambaias, lírios, para deixar sempre o teor de umidade relativa mais alta possível para essa planta. Uma opção de substrato para essa planta também, que é muito bacana e muitos amigos fazem uso, é a mistura de turfa. As pessoas usam turfa com um pouco de casca de pinos, né, aquela bem quebradinha, carvão e esfagno. É uma opção que você também pode usar para você colocar a tua Zygopetalum. Se você quiser colocar um pouco de terra vegetal, você pode. Eu só não aconselho que você faça isso usando só a terra. Eu aconselho que você use até menos terra, faça mais uso realmente de pinos, de carvão bem quebradinho. Esse seria o substrato mais ideal. É uma planta que ela vegeta melhor em vasos. Eu nunca vi, por exemplo, essa planta vegetando em tronquinhos. Então não sei dizer para você se o sucesso nesse tipo de cultivo daria certo ou não. Você teria que fazer uma experiência. Para não errar, é mais fácil você fazer da forma como eu estou indicando aqui, você terá grandes resultados. Falado sobre os vasos e substrato, nós vamos falar um pouquinho sobre a rega. Como eu falava para vocês, é uma planta que exige uma umidade relativa mais alta, o que não significa que nós devemos molhar essa planta todo o tempo. As regas que eu faço para essa planta aqui no meu espaço, ela fica em torno de 3 a 4 vezes no período de verão, sendo de 1 a 2 no período de outono e inverno, mas me possibilita dentro do meu espaço, eu tenho pedriscos, areia na parte de baixo, então quando eu faço regas, a umidade fica sempre alta, favorecendo muito uma planta como essa que exige essa umidade relativa. Ela tem um crescimento bem vistoso, uma planta que cresce bastante e que vegeta bem. Raízes
poderosas, muito fortes mesmo, raízes grossas. Ela dê preferência para vasos mais fundos, evite vasos muito rasos, porque ela tem realmente um crescimento de raiz muito, muito bom. Seu sistema radicular, ele chega a ser aproximado de uma cimbídeo, para que você tenha uma ideia. Ele cresce realmente e acaba tomando todo o vaso. Então dê preferências para esses vasos de chapéu, né, que a gente chama, que é aqueles vasos um pouquinho mais longos, ou se você encontrar no mercado um vaso que seja um pouquinho mais profundo desses que você encontra, você possa então cultivar muito bem esse híbrido na sua casa. Já nas adubações, aceita todos os tipos de adubo, tá? Desde os adubos químicos até os adubos orgânicos e também adubos como osmocote, por exemplo. Então você pode fazer uso dessas três situações. Usando a sua própria tabela, aqui na minha casa eu faço as adubações exatamente como eu faço para as minhas catleias, tá? Nunca tive problema de ter uma folha queimada, nem nada do tipo. Então você pode fazer as adubações químicas, você pode fazer uso da adubação orgânica, caso você goste desse tipo de adubação, e pode fazer uso também do osmocote. Então na adubação não há segredo, mas se para você ainda tem dificuldade, você está começando agora, eu estou deixando sempre nesses vídeos aqui um izinho onde você pode conferir um pouquinho mais sobre como a gente faz o uso de tabela de adubação e os adubos que usamos para ter esses resultados. Para a gente encerrar, essa planta aqui, a iluminação que eu sugiro para que você cultive tanto as espécies desse gênero, mas em específico a Titanic, é cerca de 60% a 70% a iluminação. Aqui eu tenho plantas que ficam no alto, plantas que têm uma exigência muito grande. Pouco mais abaixo, para vocês terem uma ideia, eu cultivo elas, as minhas zigopétalons, ao lado de Ludisia discolor. Todo mundo sabe que é uma planta que exige bem pouca iluminação. Então essa planta aqui, entre 60% e 70% você terá grandes resultados. A iluminação para ela seria isso. E você pode fazer esses ajustes devido a você não estar encontrando um vegetativo legal, que está crescendo, que está indo bem, né? Se você achar que não está dando o primeiro passo, né, para a gente entender que não está indo legal, é você ver que o vegetativo de repente não está vindo maior do que aquele que veio primeiro. Se isso estiver acontecendo, significa que a planta está andando para trás e algumas coisas devem ser corrigidas. Pode ser que nesse caso a iluminação seja assim o seu vilão aí. Então, conforme for passando o tempo, você vai fazendo essa avaliação, comece em 70% e talvez você vá colocando um pouquinho maior a iluminação para ela, para que você tenha esse resultado. Mas no geral, 70% de iluminação seria o ideal para essa planta. Lembrando vocês que eu faço uso aqui da tela de Freshnet 50% e, como eu disse para vocês, plantas em cima, o que faz com que eu tenha um sombreamento e chegue na parte de baixo a esse nível de iluminação, entre 70% e 60%. A iluminação que passa pelo meu orquidário sobre essa planta aqui chega a ficar entre 4 e 5 horas diárias, sempre nessa quebra, né? Nessa iluminação quebrada, devido a ter os vasos acima da minha cabeça. Muito bem então, pessoal, esse foi as dicas de cultivo para que você tenha Zigopétalon Titanic no seu cultivo e que você tenha sucesso com ela. Faça buscas com o nome que eu estou deixando aqui na tela para que você possa pesquisar e encontrar essa planta à venda. Você possa comprar e agora já embasado em dicas para que você possa ter esse sucesso aqui. Eu espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado, que ele que traga para você sucesso com a sua Zigopétalon Titanic. Se ele te ajudou, se você gostou, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. Se você não é um amigo inscrito ainda, venha fazer parte da comunidade Orquídeas em Ação aqui no YouTube. A gente se vê nos próximos minutos cultivando orquídeas. Super beijo e tchau!